bate-bola, mais uma resenha, sempre na parceria do querido jornalista Mamed Filho. E essa primeira temporada você já está acostumado. Aqui no Bar do Salomão, na Rua do Ouro, 895, Reduto Atleticano, nossa Capela Sistina, e sempre recebendo grandes atletas, grandes craques, grandes personalidades que passaram pelo futebol mineiro, brasileiro também, como não. E hoje recebendo o nosso eterno capitão, Paulo Roberto Prestes, 504 jogos com a camisa do Galo, o segundo que mais jogou o Campeonato Brasileiro com a camisa do Galo, 38 gols. Que satisfação, prazer recebê-lo aqui, Paulo. Satisfação é todo meu. Capeta. Médio também. Prazer, sempre bom. E falar um pouquinho, né, da história aí, que não foi pouca, né? Foram 10 anos, 10 né? anos. Tem muita história, apesar que a memória já não é boa, mas dá para relembrar algumas coisas. Modéstia, pai, que prazer te receber aqui no nosso Tempo Sagrado, no Bar do Salomão, cumprimentar o Solo. Ô, Solo, obrigado. Aí, ó, mais um craque, é o nosso eterno capitão, hein, Solo? Obrigado, Solo. O Solo abrindo as portas de casa mais uma vez, né, Mamé? E hoje recebendo o Paulo Roberto Prestes, é muita história realmente, né? É verdade. Muita coisa para contar, muita história. Assim, a vida nunca é só alegria, né? Tem as tristezas, alegrias, decepções, vitórias, enfim. 10 anos não é brincadeira, não. Como a vida de todos nós, né? A grandeza do homem está em superá-las, as dificuldades, né, Paulo? Exatamente. Você é de Porto Alegre, começou lá mesmo no Internacional, no Colorado, né? Eu fui fazer um teste lá, eu tinha 13 anos por aí, passei no teste e 18 para 19 anos eu subi profissional já, só que no meu primeiro jogo como profissional no Inter, eu estourei o joelho. No primeiro jogo? Primeiro tempo. Paulinho? Oi? Inter e quem? Foi Inter e São Borja, Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho. Sozinho? Não, o zagueirão lá me deu uma cutucada e joelho é uma coisa. Né? Futebol gaúcho é meio gaúcho é bem pegado, né? É pegado. Mas enfim, aí vida que seguiu, fui pro Botafogo, depois eu fui pro Palmeiras e aí vim parar no Glorioso. Glorioso, Como é que foi esse momento da saída do Palmeiras para vir pro Galo? Então, aquela época era mais difícil, assim, você não tinha muita opção. Não é que o Galo não era opção, porque o passe era preso no Palmeiras. O Palmeiras me ligou, estava de férias, estava em Curitiba. Aí o Palmeiras me ligou e falou, você não se apresenta mais aqui, você se apresenta no Atlético. O Atlético comprou seu passe. Aí você fica, né? Naquela época não tinha empresário, não tinha ninguém, não tinha nada. Só avisava e falava. Avisava, apresenta lá. Pega o seu carro e vai pro Galo. Aí os caras me ligaram, tal, Paulo Roberto, não sei o quê, me explicaram a situação. E eu acabei vendo. O Atlético na época era um time, né, Lins, né, João Leite, Luizinho, Paulo Isidoro, Everton. Nossa, mano. Era o Éder, aquela turma toda, né? Aquela turma toda. Eu falei, pô, quem não quer jogar num time desse? Exatamente. Na sua passagem do Palmeiras foi rápida, de certa forma, 85 jogos, né, Paulinho? Foi 1 ano e meio, se eu não me engano, que eu fiquei lá. Mas o Palmeiras, naquela época, estava muito tempo sem ganhar título, né? Então a pressão era muito grande, uma seca enorme. E a dificuldade lá de jogar era muita. O estádio mais acanhado, o antigo Palestra Itália e tal, realmente tinha que ser macho para jogar aquela época lá, porque o povo esperava a gente depois do jogo, assim, no vestiário lá, ficava um tumulto e tal. Foi uma época meio complicada do Palmeiras. E aí você chega no Atlético, recebe a 6, e aí não teve pra ninguém, né? É o lateral esquerdo do Atlético, capitão titulando absoluto do Galo durante 86 a 96. Mas eu sofri para entrar no time, cara, te contar. É mesmo? Quando eu cheguei, tem aquela fase de adaptação, né? 2, 3 meses, você fica assim, né? Pegando o ritmo do time e tudo. Aí depois eu comecei a treinar muito bem, cara, treinando bem. E a ala direita do Galo era Nelinho e Sérgio Araújo. Para mim era a melhor do Brasil na época, né? Nelinho betendo de trivela para ele e saiu na velocidade. Então assim, eu comecei a treinar muito bem contra eles. E no time reserva e tal. Aí não teve um dia lá que nós íamos fazer um jogo contra o Inter em Porto Alegre. Aí eu falei, porra, eu vou me dedicar que eu quero ir nesse jogo aí e tal. Aí treinei uma semana boa pra caramba, fiz gol no treino. Aí
eu fui pro vestiário tomar banho. Falei, pô, não é possível que esse cara não vai me levar. Na Vila Olímpica ainda. Na Vila Olímpica. E lá os caras escreviam no quadro negro, né? O nome de quem ia viajar. É. Aí eu fui tomar banho, ouvi lá, meu nome não tava. Rapaz, eu fiquei... Falei, cara, eu não vou mais jogar nesse time. Entrei na sala do Hilton Chaves, que era o treinador. Bati na mesa. Falei, essa porcaria desse time aqui, não sei o quê, não fico mais aqui, essa panela que tem aqui de João Leite, dos antigos aqui, não sei o quê, você não quer tirar Jorge Valença do time, que não... Mas soltei o verbo. Aí fui tomar banho, falei, não, agora ferrou. Agora ferrou. Eu vou ter que assumir a bola. Nossa, sério? Eu já falei. O B.O. Sério, cara. O B.O. Juro, eu falei, cara, o que eu fiz, né? Mas você fica nervoso na hora. Já tinha quanto tempo que você já estava no Atlético? Tinha uns 4, 5 meses já. E não tinha tido oportunidade ainda não? Nenhuma. Aí quando eu saí do banho, o Valtinho, roupeiro antigo nosso, tal, chegou, ó, seu nome entrou na lista. Depois desse esparro? É. Ué, então o negócio funcionou. Uai, eu falei, Foi no uai. grito mesmo. Aí é aquela coisa, né? Viajei Tinha quietinho. gritado 2 meses antes. Tipo isso. Aí eu viajei quietinho, né? Envergonhado que eu tinha feito, né? O treinador nem me olhou na minha cara. Eu falei, nossa senhora. Chegou no vestiário, a palestra a gente fazia geralmente no estádio, né? Aí o Nelinho, o João Leite, os caras davam o pitaco dele, não sei o que, Jorge Valença, hoje você vai marcar, não sei o que e tal. Aí o treinador, ó, quem vai jogar vai ser o Paulo Roberto. Quem falou? O treinador. O treinador. Aí falou, não, quem vai jogar vai ser o Paulo Roberto. Porque na época o Inter tinha um ponta-direita que era velocista, tal de Paulo Santos. O Renguinho corria igual o estilo Sérgio Araújo. Tipo assim, né, o cara me botou à prova, né? Rapaz, foi um dos melhores jogos que eu fiz, você acredita? Inclusive o segundo gol, nós ganhamos de 2-0. O segundo gol eu até que cruzei a bola. Assistência sua. Assistência minha. Já conhecia o campo bem, nascido e criado ali. Nascido e criado. Aí eu nunca mais saí, cara. Aí eu falei, foi a minha... E foi... Porque tem quando você chegou, você foi bem recebido? Porque tem essa história também, que às vezes tem um jogador novo, no primeiro coletivo já chega um e dá uma no cara, que é pro cara falar assim, ó, tá em território desconhecido, né? Não, na realidade, porque chegou eu, o Zenon, o Renato Morungaba, eu acho que, não sei se foi o Nunes, não me lembro, mas então assim, os caras foram muito mais conhecidos, né? Sim. Inclusive, na época, eles falaram assim, gente, mas Quem a que era o gente... diretor de futebol? O Marcelo Guzella. É o Marcelo Guzella. Então, provavelmente, o Nunes foi ele que trouxe o Nunes. Mas não, em 87... 86. 86, pois é. Mas em 87 o Nunes estava, talvez tenha ficado só Não, 86. 87, Porque na Copa União lembra, ele já tinha saído, não, né? 86 o Campeonato Brasileiro se estendeu até janeiro. Foi isso que virou alguma Isso, coisa, virou o ano e Isso. o Nunes não quis ficar no Galo. Então pode ser. É Foi isso uma mesmo. confusão dessa que deu. E aí chegou você, Zenon. Eu, dava muita Zenon, bola. Renato Morungaba, Zenon vindo do Corinthians. do Corinthians, Renato Morungaba do São Paulo, Paulo também. o Nunes e eu. Ó. Mas aí, quando eu cheguei, os caras pensaram que era o Paulo Roberto Costa. O lateral direito. Lateral direito. Falei, não, lateral esquerdo, eu sou lateral esquerdo. Era menos conhecido, né, dos caras, mas... Aí depois foi passando e tal, você vai conhecendo os caras, vai fazendo amizade. Que idade você tinha? 20... Tinha 21, eu acho, 21 anos. E foi legal, cara, foi só assim, teve um dia na concentração, logo no início, né, aí eu andei concentrando alguns jogos e tal, mas não jogava. Aí, o lanche das 10 da noite, tinha um lanche, né, aí eu vi uma Coca-Cola gelada debaixo do balcão. Eu olhei assim, falei, nossa, vou secar essa Coca-Cola aqui. Pá! Os caras tudo me olhando assim, os caras me olhando. Falei, você é louco? Falei, por quê? Essa Coca-Cola é do Nelinho, rapaz. Falei, o que eu fiz? Corri pro quarto, apaguei a luz, fui dormir. O Nelinho, no outro dia, pegou no meu pé, ele falou sério, mas depois ele brincou, né? Nelinho era um gente, mas eu fiquei roxo na hora, cara. Falei, não, vou dormir. Eu mandei pro quarto. Paulo, essa concentração era no Casarão? Casarão. No Casarão lá do Planalto. Casarão do Planalto. Ou seja, Vila Olímpica e Casarão do Planalto. Casarão. Nós vamos... Pernilongo levantava a gente da cama. Era rapaz. assim? Nossa, lá era complicado.
Não, você tinha que dormir só no ventilador para espantar. Porque... Usava um cortinário, alguma coisa? É, não? tinha aqueles cortinários. cortinário e tal, mas era muito abafado, né, cara? O Atlético não tinha estrutura, né, cara? Era uma situação de vestiário. Vila Olímpica, às vezes os caras que eram, né, que eram sócios queriam jogar, não deixava a gente treinar. Ficava cornetando, tomando cerveja ali. Também. Já teve problema nesse sentido ali. Muito O problema. Tafarel, acho que teve uma situação ali que ele partiu pra dentro. Partiu pra dentro do cara, o cara deu uma garrafada mesmo. É sério? Sério. Como é que é essa história? Durante o treino. O cara começou a xingar. E o Tafarel sempre foi um cara meio estourado, assim, naquela época. Você já conhecia ele do Inter? Porque... Não. Ele não é da minha época do Inter. O Tafarel acho que é mais novo que eu, se eu não me engano. Aí o cara começou a xingar o Tafarel. Eu acho que foi um jogo até que o Tafarel foi expulso, que ele deu uma pancada no cara. contra Caldense no Independência. Sábado de carnaval, no Independência. Mas aí foi durante o treinamento da semana. Ou então ele tava nervoso. Aí o cara xingando, não, o cara xingando ele lá de cima, Tafarel, foi você é maluco, não sei o quê, babá. E o Tafarel perdeu a cabeça, saiu correndo atrás do cara. Aí na subida assim da escada pra pegar o cara lá em cima, o cara pá, abriu a cabeça dele, levou Uma garrafada de uma garrafada de cerveja. Levou uns pontos feios lá, cara, na época. Foi. Aí pegaram o cara, confusão, aquelas coisas, né? Só justificando, claro, que quem nos assiste, quem torce pro Galo, ou quem está em Minas Gerais sabe, mas quem está fora, por exemplo, não sabe. A Vila Olímpica é um clube de lazer, um clube social do Atlético, fica ali na região da Pampulha e durante muitos anos se viu como centro de treinamento do Atlético antes da cidade do Galo. Então os sócios ficavam ali na sinuca e podiam observar os treinos, outros tempos, né? Década de 80. Eu vou até emendar porque a conversa, ainda mais o bar do Salomão, conversa não tem roteiro, né, Paulinho? Né, Paulinho? Com certeza. É muito diferente, Paulinho, aquela estrutura que você encontrou para o Atlético de hoje em dia, de 2023, com estádio, cidade do Galo, com todo esse patrimônio. Como é que você... Principalmente salário, né? Salário em dia, salário em dia. Exatamente. Aquela época era 3, 4 meses salário atrasado, o tempo todo. Eu, assim, com toda sinceridade, os 10 anos que eu fiquei no Galo, rapaz, acho que só teve um ano que mais ou menos eles conseguiram manter... Todo mês direito. Em dia, assim. Mas o resto é 3 meses, 4 meses. Inclusive naquela montagem, né, da Selegalo, que a gente estava 3, 4 meses atrasado. O Atlético me empresta o dinheiro do Nilton Cardoso para montar aquele time. 94. Aí o Afonso Paulino me chamou. Aí eu falei, Afonso, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer o quê? Nós estamos com 4 meses de salário atrasado, funcionário aqui está mais de 6. Aí você vai e me paga os caras... Neto, Renato Gaúcho. Pagou. Gaúcho. Não, mas o dinheiro do Nilton Cardoso, que é para contratar esse time. Ele falou, então você vai ver dentro do campo o que vai acontecer. Pegou muito mal, né? Como é que você vai... E os caras assim, né? Os caras não estavam nem aí na época pra gente e tal. E não estavam mesmo não, né? Tava Você não. fala essa turma de forasteiro que chegou de fora. A turma de fora. Nós estamos falando de Neto. Neto, Gaúcho, Neto. Renato Gaúcho. Veio os caras, bicho. Darcy, veio o Adilson Batista. o Adilson Batista. Os caras assim, bicho. Pô, os caras recebendo em dia. Né? Receberam praticamente o contrato deles à vista. Né? E a gente lá, cara... já estava roendo o osso esses anos todos, pô. Aí não dá, cara. Certo, não. Tinha não. E outra, os caras não se dedicavam, né, assim, nos treinamentos. Eu falava pro Vantuil Galdino, que era o treinador, falando, Tuio, tem que fazer alguma coisa, cara. Falou, Paulo, como é que eu vou sacar os caras? Não tem jeito, não. Né? Os caras vieram contratados a peso de ouro. A gente tem que tentar. Eu falei, então tá, então vamos tentar. Mas não chegamos nem na final do Mineiro. Nem na final. Mas não teve nenhum deles, assim, que chegou mais disposto a mostrar serviço? Olha, ainda quem assim... Luiz Carlos Vinck chegou para mim, porque o Luiz Carlos Vinck jogou comigo desde 13 anos no Inter. Aí o Luiz Carlos Vinck, Paulo, eu vim, mas eu estou com o pubis estourado, cara. E eu falei isso com ele. O Darcy corria. Quem que já era o diretor de futebol nessa época, Bruno? Você lembra? Não, agora... Começa
falhou também. Agora não estou lembrado. Eu sei que o presidente era o... Só para justificar aqui, nós estamos na Rua do Ouro, no Parque Salomão. Então a gente sempre justifica que qualquer ruído, qualquer probleminha, já está passando lá, um carro branco rebaixado, tá numa sonzeira. É bom que é preto e branco. É preto e branco, Tá dos nossos. Tá perdoado, tá perdoado. Mas aí eu não lembro quem é o diretor, mas o Afonso Paulino, que eu discutia mais. O Afonso Paulino era mais presente também no vestiário. Ele era muito presente no vestiário, viajava com a gente e tal. Mas eu sempre, assim, falando com eles, né, da situação delicada da gente. E outra, os caras não corriam dentro de campo. Ficava lá, os 4 lá na frente. O Éder, que também já não tinha uma condição física mais. Quer dizer, a gente jogava com 5, 6 jogadores de pegada, né? Sim. Mas ninguém aguenta isso. Não aguenta, não. Não aguenta, é difícil futebol. E quando se desfez a Selegal, o time meio que voou, né? Depois Então, do brasileiro ainda classificou naquela repescagem. Aí chegou o E Leverkusen. foi indo em frente. A primeira oportunidade do Leverkusen foi em 94, vindo para pegar esse time. Mas peraí, tem uma coisa, porque você falou que era o Vantuil Galdino. Eu lembro da passagem do Espinosa também, que foi uma passagem trabalhada com esse time. Isso. Né? Que fazia um Veio o churrasco ali com aquela Vantuil. turma. Essa coluna gaúcha. Ó, de Espinosa, não dá nem para falar, cara. Ficou lá 2 meses e realmente não deu liga. Porque ele dava muita moral pros caras que era dele, entendeu? Paulo Roberto, que estava no Cruzeiro, eu via que eles faziam um churrasco lá, Renato, Gaúcho, Neto, papapá. Quer dizer, não ia dar certo aquilo lá. E aí veio o Leverkusen. No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Leverkusen escalou o time. Aí o Renato Gaúcho olhou assim e falou: e eu? Falou: você está no banco. Estou no banco? Ah, é? Pegou a malinha dele, levantou e foi embora. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Aqui eu não jogo mais. Beleza. Ele já não ia jogar mesmo. O contrato dele devia estar que não podia ser... Não pode. Você não pode colocar isso. Não. Mas estou falando eu tô assim, fazendo uma ironia, eu acho que Tô pro fazendo Atlético, uma ironia, é um pro absurdo. Atlético, né, acabou sendo bom, porque o Atlético, ele quebrou uma regra, né? Então, o Atlético desfazer o contrato foi bem mais fácil. Sem dúvida. Ele quebrou, né? Ele quebrou de ele alguma quebrou. forma, com o abandono e tudo mais. Mas tava na cara, que o Gaúcho ainda ficou, o Gaúcho ainda se dedicava um pouco mais, mas não tinha uma condição física mais, sabe? Não conseguia mais desenvolver. E aí o Levi fez aquela mudança toda, né? Botou mais a meninada e tal, foi onde nós chegamos bem no Campeonato Brasileiro, mas com um time limitado na época. Né? Mas o Atlético chega a eliminar na repescagem. Teve a repescagem, nós eliminamos o Bragantino na época. Bragantino. Aí depois nós pegamos quem nas quartas de finais? Uma, não. Acho que foi uma coisa dessa. Criciúma. Foi Criciúma. Acho que o Roberto Cavalo jogava pra danar. Eu acho que é isso. Na Copa do Brasil fomos eliminados há uns 2 anos atrás pelo Criciúma também, no Independência. 2 gols de falta do Roberto Cavalo, que chutava igual o cavalo mesmo. É mesmo. Mas na repescagem eu acho que nós vingamos de alguma forma, classificando e pegando o Botafogo. Pegamos o Botafogo. Aí a gente passou pelo Botafogo e saímos. Não sei se. Agora nós saímos para quem? Memória. Nós fomos pro próprio Botafogo, não? Eu acho que foi Corinthians mesmo. Chegou a passar, eu também não me lembro, assim, assim, agora, com certeza, mas eu acho que sim. O Éder jogou muita bola naqueles jogos contra o Botafogo, né? Jogou, Aliás, ele cobrou. jogou muito bem na repescagem Na também. repescagem, jogou bem. Ele bateu uma falta lá, que a bola subiu, acho que ela desceu só agora em 2023. A bola pegou no travessão. Aquela bola lá do chute do Mineirão para a Arena MRV, aquela bola que sobe lá com o Reinaldo chuta e ela cai dentro da Arena MRV, eu tô achando que é a bola do Éder. Pode ser. Ele bateu lá atrás. Tá caindo hoje lá. Agora, É verdade. É verdade. Mas é coisas de futebol, né? Histórias que acontecem. Voltando um pouquinho, Paulinho, tem uma passagem muito forte. Primeiro, não tem como não deixar de registrar, a primeira conquista internacional do Galo, campeão da Conmebol em 92. Verdade. Né? Foi assim, era uma coisa assim, que naquela época a gente não sabia muito bem quem eram os adversários, né? Então você ia jogar, pegamos o Júnior de Barranquilla. Eu falei, gente,
Aí o que você Eu não fazia? conheço nenhum profissional de Barranquilla que dirá É. o Júnior. Aí você falava assim, vamos estudar os caras. Primeiros 20 minutos, vamos segura o jogo, ver qual que é, ver ponto forte e tal. Aí depois você vai se soltando e vai jogando. E foi assim. O último jogo, a decisão contra o Olímpia, que realmente a gente conhecia os jogadores, porque era um time mais, né, que estava alto, tradicional. E era treinado pelo Perfumo, que era amigo do Procópio. Amigão do Procópio fez. Então ele teve mais informações sobre esse time. Mas foi muito legal, cara. A festa foi muito legal. Foi muito difícil, porque a decisão foi lá, né? A pancadaria lá foi pesada. Foi né? pesado. Foi pesado porque eles colocaram a gente no campo pequeno, né? Não foi no principal estágio. E era um estádio que estava, parece que meio que em reforma. Muita pedra. Então os caras jogavam pedra. O alambrado muito próximo do campo. Foi realmente uma guerra, assim, né? Vestiário, os caras queriam invadir o vestiário. Essa confusão, né? E naquela época não tinha muita preocupação, né? De muita segurança. A gente ia na cara e na coragem, né? E a Comembol deixava o pau comer lá. Deixava o pau comer. Não tava nem... No peito e na raça mesmo. No peito e na raça. Não tinha, acho que não tinha exame antidoping naquela época também. O pau torava. E a nossa sorte, que o primeiro jogo foi 2-0, 2 gols do Negrini. O gol do Negrini. Eu tenho sempre mania de citar, porque isso me marcou, né? Já falei isso aqui outras vezes, que é a manchete do Estado de Minas. A noite do Olímpia foi Negrini. Essa manchete. Foi legal. No jogo de volta, o Galo segurou o placar, como eu estou falando, com toda essa atmosfera, segurou no último lance do jogo. No último? No escanteio. No último. Que gol esquisito. Não, foi um cara ali, cruzou a bola, aí um cara do lado esquerdo pegou a bola assim, se o pessoal vê em casa pegar esse lance, o pessoal, gente, como é que aquela bola entrou? Parece que a bola já tinha saído na linha de fundo. O cara deu um balão pra cima assim, cobriu o João Leite do outro lado lá. Aí nós ficamos olhando assim, que isso, cara? Mas era o último minuto de jogo, foi praticamente o último lance, graças a Deus. Graças a Deus, porque você imagina um gol desse. Aos 40. Faltando 10 minutos. aos 5 minutos. 35. A pressão que ia ser, realmente. Essa foi... Aí voa pedra, aí, menino. Se tivesse lá, os caras iam jogar dentro. O juiz, nesses jogos, tipo de jogos, o juiz dá uma amarelada, porque a Lógico. pressão é muito grande. O cara até tem pela segurança dele. Né? Ele fala, pô, não marca um pênalti aqui, ou esse cara cai na área, eu não marco aqui, os caras me cercam na saída aqui, me cercam no hotel. Não tem dúvida. Era meio perigoso mesmo. Como aconteceu na outra decisão da Comebol, né? Que nós acabamos perdendo na Argentina lá. Foi. O Rosário Do Central. O juiz falou, não tem segurança. Eu falei, então não tem jogo. Ele falou, não, mas eu tenho que fazer jogo. Eu falei, o juiz, naquela época já tinha exame antidoping. Eu falei, não teve exame antidoping. Não tem ninguém. Ele falou, eu tenho que jogar, eu tenho que fazer o jogo. Aí, Você, como capitão, falou com ele, Falei né? com ele. Alguém diz, olha, não tem condição. e realmente, com toda sinceridade, os caras jogaram dopado aquele jogo. Jogaram? Jogaram, não tem dúvida. Já existia naquela época o exame de doping, mas não foi feito. Não foi feito. Não. Não sei, nós demoramos 1h30 para chegar nesse estádio. Porque o que eles faziam? Eles rodavam o ônibus no meio da torcida deles, onde era o bairro deles, sei lá. Os caras jogando pedra, não sei o quê, batendo ônibus, tá, não sei o quê. Aquela pressão, né? E a noite toda no hotel era a torcida deles gritando em volta. Aí vinha a polícia, espantava, mas a polícia malandra vinha com a sirene. E depois vinham os taxistas buzinaços. Isso assim, a noite toda. Uma loucura, cara. Eu falei. Não dormiram e aquela pressão. Tanto é que o Tafarel mais uma vez brigou com o presidente no dia da reunião do jogo. Já era o Paulo Cury. Já era o Paulo Cury, porque o Tafarel achava aquilo um absurdo, não tinha segurança, não tinha nada. E me lembro que até perguntou para ele assim, e aí, vai pagar a gente? Nós estamos com um mês de salário atrasado, vai dar um prêmio se a gente ganhar? Ele falou, não tem dinheiro, cara. Se vocês quiserem ganhar, vocês ganham. Se não quiser, É mesmo? O papo foi desse sentido? desse sentido. O Tafarel queria sair na porrada com ele. Isso no café da manhã? Na hora da preeleição do jogo. Nossa senhora. A situação é essa. O Galo sempre foi isso, cara. Assim, a gente foi... 10 anos assim, Paulo. praticamente, É cara. mesmo? Com toda sinceridade, né?
não é falar mal do Atlético, Sim, é a porque realidade. na década de 80 e 90, a maioria dos clubes era assim, não era só Sim, o Galo. não é Acho que o único time, com toda sinceridade, que me pagou tudo direitinho na época foi o Palmeiras. É porque Pagaram não deu fundo de tempo de garantia, atrasar pagaram também, tudo. foi um ano e meio só. Se bobear. Se tivesse chegado em 2, talvez a verdade. opinião fosse outra. Agora tem um detalhe, isso é muito importante, eu acho. Você está falando, não é falar mal. Mas eu acho que é muito importante também, porque as pessoas hoje em dia têm uma visão muito saudosista do futebol, como era antigamente, e não conseguem enxergar as condições que os atletas tinham que passar, tinham que se sujeitar. E ver hoje, por exemplo, obviamente, a evolução do Atlético, isso nós estamos falando tem 20 anos, 30 anos, sabe? Não é um passado, não é década de 40, né? Isso é um passado recente. Passado né? recente. Então, assim, Foi ontem. exatamente. Então, você imaginar o tanto que o Atlético evoluiu de lá para cá, se profissionalizou, cresceu como clube, e muita gente hoje adota, o Atlético morreu, o Atlético não sei o quê, porque tem um estádio, ou porque tem uma administração mais profissional, não sei o quê. E as pessoas esquecem que as condições que existiam antigamente eram muito pesadas, né? O atleta vivia uma situação muito pesada, Principalmente, muito precário. principalmente também pela lei do passe, né, cara? Sim. Você tinha passe preso, por exemplo, eu tinha passe preso no Atlético. Se o Atlético não renovar meu contrato, eu paro de jogar bola. Então eu tinha que aceitar mais ou menos o que eles... Você brigava lá um pouquinho, mas não dava para brigar muito, porque senão você ficava sem jogar, sem receber, sem salário. Era como se fosse estilo escravidão mesmo, futebol. O que muda, nós estamos falando de 95, 96, né, Paulinho? Isso aí muda, é um caso famoso. Para quem escuta e tiver interesse, procura saber. O caso Bosman. Bosman era um jogador que jogava e estava com o passe preso, querendo sair para ir jogar na Bélgica. Ele jogava na segunda divisão, salvo engano, da França. E ele comprou uma briga porque eles estavam pedindo para ele sair para o outro clube e o outro clube não tinha condição de contratar. E aí ele arruma uma briga muito grande com o clube dele, com a UEFA, e consegue ganhar enquanto a própria FIFA e consegue ganhar isso nos tribunais. E aí, porque como cidadão europeu, ele poderia jogar onde quisesse. E após isso, aí muda totalmente e inspira a Lei Pelé, que é de 1998. Pelé é ministro dos esportes. Né? E isso muda muito essa Foi em relação. 98, né? A Lei Pelé, sim. Porque em 96, o Botafogo foi campeão brasileiro e me fez uma proposta muito boa, financeiramente, para eu jogar lá a Libertadores para eles. Aí eu fui no presidente, cara, eu tive que chorar, não queria me liberar de jeito nenhum. Tive que chorar, literalmente chorar para me liberar. Eu falei, presidente, eu tenho mais de 10 anos de clube, eu já cumpri minha missão aqui dentro. Porra, deixa eu ganhar meu dinheirinho lá. Claro. No meio do ano eu volto, tanto é que eu voltei no meio do ano pro Galo, mas eu não podia dispensar uma grana daquela na época. Claro. Porque o Atlético era todos os clubes, né? Acabou que até o Botafogo eu tive que botar na justiça, mas anos depois eu recebi, mas era tipo assim, se o Atlético me pagava 10 mil, o Botafogo estava oferecendo 40, 50. Era muita coisa a mais. 5 vezes mais. Eu falei, cara, você tem que me liberar, cara. E eu chorei mesmo, falei... Aí ele, não, então vai. Mas você volta no meio do ano. Eu falei, no meio do ano eu volto. Quem que era o presidente nessa época? Era o Paulo Cury. O Paulo Cury. Paulo Cury com o Paulo Mazinho, Cury com o Mazinho, É. diretor de futebol. diretor de futebol. É história de baile. E aí esses personagens, né, mano? Acontece, né, cara? É muita coisa dentro do futebol. Nossa. De 86 a 96, qual foi o maior time do Atlético que você acha assim? Falou, poxa, esse time era muito bom. Esse time é... Não, quando eu cheguei era só estrela, né? Só os É. caras que jogavam da década de 80, os caras bons. Mas eu acho que de 87 que deu mais harmonia mesmo da Copa União, que nós ganhamos 2 turnos invicto e as regras não ajudaram a gente. Mas eu assim... venceu o Palmeiras e classificou O Flamengo. O Flamengo em vez de classificar o Fluminense. Nós fomos conversar com o Tele, né, sobre esse assunto, né? Falei, Tele, descansa a gente para as finais, põe um time lá, né, que os caras não jogam, porque você vai classificar o Flamengo era a seleção brasileira, de cabo a rabo. Jorginho, Leandro, Zico, Andrade, o Bebeto, Renato Gaúcho, Zinho, Leonardo. Não tinha nenhum jogador, era todos da seleção.
pra que você... Eu falei, Tele, pra que você vai acordar os caras? Deixa. Os caras já estão praticamente fora. E precisava descansar e depois entrar nas semifinais. Entrava com todas as forças. A corda toda. E ele não, cara. Xingou todo mundo daquele jeito dele, né? Xingou todo mundo. Eu falei, então vamos lá e ganhamos dos caras. Como é que ele Classificamos o Flamengo. recebe? Que coisa. Não. Mas não deu vontade de tirar o pé, não, ali? Ah, Não bicho. digo jogar pra perder, obviamente, porque atleta nenhum entra, né? claro. Mas tirar o pé, tipo, pô, já estamos classificados, pra que eu vou pegar essa dividida aqui? É, mas naquela Correr um época, risco de machucar cara, aqui. o Tele era muito rígido com a gente nesse sentido, sabe? Ele era muito rígido. O Tele, ele era, pra mim, assim, o melhor treinador que eu peguei, mas a rigidez dele era acima do normal. Era acima do normal? É, eu acho. Ele é muito... Muito, cara. Ele não é fácil, não. Você não podia falar nada. Cabeça Assim, dura ele aí. tinha as coisas boas, por exemplo. Ele... A gente no coletivo, você não podia fazer falta. Ele não gostava que fizesse falta. Tem que ir na bola. Se você não ganhar na perna, meu filho, você vai correr atrás. E ele tratava o craque do time com o menino que está subindo a mesma coisa. O cara lá, porque antigamente você pegava os meninos juntos e você batia neles, né? O menino começava a correr, você dava um tapa nele, só para de correr. Com o Tele, não. Com o Tele, você não podia nem encostar nos meninos. Mas ele tinha umas coisas, né? 90% boa, vamos lá, 10% que era teimoso, era sistemático, era durão. A gente tinha essas coisas assim, pão duro. Pô, os meninos chegavam lá para vender aqueles picolé com a caixinha de isopor, 25 centavos. Aí o Tele dava 50 ou R$1. Se o menino desse troco, ele levava 3 picolé do menino. Eu falava, ô Tele, tadinho, menino, ele tem que aprender desde cedo que você já falou. É pouco mesmo? Era pouco, era terrível, cara. Tele não era fácil, não. Tô pagando ontem direito a 4, não tem troco, me dá aqui. Que eu vou... Dá o troco aí. Ai, tadinho. Assim, as coisas dele eram assim, ele era muito leal no que ele falava, né? Assim, cara educado, ele não te xingava, ele falava com você, tudo. Mas segue a linha dele. Se não seguir... Eu me lembro do Vander Luiz uma vez. Lembra do Vander Luiz? Claro que sim. O Tele estava precisando botar ele de lateral direito. Porque não tinha, eu acho que o Chiquinho era o lateral direito. Nós estávamos machucados, eu tinha levado o terceiro cartão, ele falou, acho que eu vou botar o Vander Luiz e tal, deu uma entrevista. O Vander Luiz deu uma entrevista falando que não era dele, que ele preferia jogar de volante. Vinha se jogou mais. Não entrou nunca mais. Não entrou. E jogava muita bola. Jogava muita bola. Veio naquele time com o Marquinhos. Era Carioca. ele e Eder Lopes, né? E Os dois Eder Lopes ali e também, tal. no meio. Grande Tinha essas Eder coisas assim, né, cara? Que a gente ficava... É naquele time ali, você chegou e tava olhando ali. É, ele mesmo. Podia até pegar ali, Mamed. Vamos pegar aquele... É Fala esse, assim, pode pegar aquele quadro lá, não pode? Eu não Aí sei não se consegue sair? Exatamente esse aí. É bom ver. É bom como nós temos aqui, não tem renda. A vantagem de estar aqui, você já tinha vindo aqui antes, não sai não, mas Eu já vim. Mas a gente filma aí e tal. Eu já vim ver o jogo aqui no Salomão. Vim aqui fora ver jogo aqui já. Já vi. É impressionante imaginar 5 mil pessoas aqui do lado de fora, né? Aqui virava um mar de gente aqui, né? Muito legal uma aqui. geral, né? Não, geral. Eu vim ver uns jogos decisivos do Galo aqui, vi uns 3 jogos, mas eu ficava meio escondido ali, né? A galera, mais quietinho ali. De Mas boa. é um reduto maravilhoso mesmo. Maravilhoso, isso aqui. São quantos anos? 70 anos. 70 anos. 70 cara. anos, é muita história. Não é brincadeira, não. Ô, Paulinho, você não é de Belo Horizonte, né? Não é mineiro. Família gaúcha, né? Você estava contando seu pai. Foi zagueiro do Inter, Luiz Carlos Prestes, mas não aquele, outro Luiz Carlos Prestes. Exatamente, não é parente. Veio pra cá, depois você voltou para Porto Alegre, né? Voltei Aí jogou no Inter. joguei no Inter mais um ano, aí encerrei, né? E por que resolveu Voltar e se estabelecer em cara, BH? eu na época era casado com a mineira aqui, que é a mãe dos meus 2 filhos. Meus filhos estudavam aqui e tal, muito acostumado aqui, cara. E a recepção aqui foi muito boa, adotei. Falei, não sai mais de BH. E foi onde
Fiz a minha carreira como jogador e tal. Eu falei, cara, eu vou ficar em Belo Horizonte. E é uma cidade maravilhosa mesmo, né? Demais, tá doido? Clima, povo, tudo aqui é muito melhor. E a massa abraça. E é mais centralizado de Rio São Paulo, tá mais verdade. próximo, tudo. Então, a vida aqui, pra mim, foi muito melhor. É melhor, né? Agora você estava falando do pai dele, que era zagueiro, né? O seu irmão, o Tato, também um centroavante que fez história no futebol brasileiro. Na realidade, assim, o Tato Bicampeão brasileiro. foi fazer teste comigo no Inter. Ele é mais novo ou mais velho? Mais velho, 2 Mais anos. velho. Em 79. Nós dois éramos ponta esquerda. Aí meu pai falou, vocês não podem ser, vamos brigar junto. Aí eu falei, pai, então eu vou pra lateral. Tato é mais técnico que eu, tal, ele era mais habilidoso, né? Eu era mais bruto, assim. Aí meu Você pai era mais raçudo, né? era mais raçudo e tal. Aí meu irmão foi pra ponta e eu fui pra lateral. E curiosamente, os grenais, desde o infantil até o profissional, eu marcava o Renato Gaúcho e o Paulo Roberto Costa marcava o meu irmão, Tato. Nos grenais. Olha só. Incrível. E você marcou durante muito tempo, falando nos grenais, você marcava, então era o Renato Gaúcho. Marcava Renato Gaúcho. Fala aí, Renato Gaúcho, aquela lance em 87, mano, igual nós estamos falando, vamos retomar aquilo lá. É isso que nós estamos falando, a conversa aqui, ela não tem enredo. Timaço do Atlético, ganhou o primeiro turno, enfim, ganhou o segundo turno, enfim, classificou o Flamengo em semifinal, ok. Aí perdemos o primeiro jogo no Maracanã, 1-0 contra o Bebeto, ele errou o chute. Ele errou o chute, pegou na orelha da bola, o João Leite caiu a bola em tudo. Aí veio pro Mineirão. No último lance, o Atlético consegue empatar, Chiquinho fez de pênalti. E quem mais? Não, eu me senti um pouco culpado nesse jogo porque eu fui expulso, né? O Flamengo fez uma tabela no meio de campo. Tava quanto? Já tava 2-0 pro Flamengo? Porque o Flamengo abriu o resultado muito rápido, né? Eu acho que estava 2-0. Eu acho que estava. Aí o Flamengo fez uma tabela no meio de campo e tal. Eu fui dar um carinho, mas eu não vi que era o Zico. O Zico era o Pelé do Brasil, era o Neymar do aqui. Então, assim, eu não tinha nem amarelo, cara. Eu achei meio... Apesar que deu um carrinho e tudo bem e tal, mas eu não peguei o Zico. Não acertei ele. Tanto é que depois a gente conversou... Mas não precisa nem acertar, só ameaça contra o Zico no Maracanã é caso de expulsão. É uma coisa impressionante. E aí? Eu sem amarelo, sem nada, o Busquila foi lá e pá. Você machucar o melhor jogador você está louco, pá. Eu falei, cara, não tem nem amarelo, você tá maluco, não sei o que, aquele bate-boca, discussão e tal, mas tem jeito, tive que sair do jogo. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, então a gente faz uma força danada, consegue empatar 2-2. Aí amassa em cima, aquele negócio todo, o time começa a perder 2-0, o jogador mesmo consegue empatar. Eu lembro do Chiquinho ter feito de pênalti, não lembro do primeiro, não sei se foi um lance com o Sérgio Araújo, enfim. Mas aí o seguinte, aquela escapada Do Renato. Ali foi aquela fatal. não dava pro Batista ter... Mas ele tinha que ter matado a bola no meio de campo. No meio de campo, né? Aí foi apostar corrida com o Renato, né? O Renato era um jogador leve, rápido. Forte demais, né? Força demais. Realmente, isso é coisa de futebol, cara. Eu acho que o grande erro desse foi ter classificado o Flamengo. Eu acho. Cara, você tá com o regulamento debaixo do braço. Você ganhou os 2 turnos. Cara, não tinha nada de errado você botar um time reserva lá, até para descansar a gente. Claro que sim. Então, assim, cara... Evitar uma lesão. E além da qualidade que o Flamengo tinha, que você falou, né? Era a seleção brasileira de uma ponta a outra do time. A força política que todo mundo sabe que o Flamengo tem. Demais. Em termos de... O próprio Busquila. Da sede CBF, você não ri. Busquila apitou esse jogo. Assim, cara... 70% para eles, 30% para a gente. Amarela aqui, amarela ali. Teve outra em 94 contra o Corinthians, na semifinal do Campeonato Brasileiro. Eu cheguei para o juiz e falei, o senhor sabe que o Moacir e o Clebão estão pendurados, né? Lógico que você sabe, né? Não, lógico que eu sei. Porra, cara, eu já conversei com eles, pelo amor de Deus, eles não vão... Não, Paulo, fica tranquilo. Adivinha quem levou amarelo? Os dois. Os dois. As coisas, bicho. Assim, Já vem, é difícil, né? Já vem lá do vestiário com script montado. Outro dia eu estava vendo um desses podcasts de um flamenguista com um outro torcedor, não sei se era do Botafogo. E ele desafiou o Flamengo, falou assim, me cita algum jogo que o Flamengo foi prejudicado numa decisão.
um jogo decisivo do Flamengo foi prejudicado. Aí o Flamenguista, não, minha memória é fraca. É brincadeira. Não, é difícil, cara. Você lembrou de outro jogaço, foi um dos jogos que mais marcou. Eu estava no 94, no Atlético Corinthians, semifinal de brasileiro. Semifinal. Né? Depois fui ver os melhores lances, narração do grande e saudoso Luciano do Vale, né? Aquele Mineirão empapuçado, mais de 87 mil ou 92 mil pagantes. Fora a turma que entrava e 3 gols do Reinaldinho. Do Reinaldinho, ganhamos 3-2 aqui. E a gente foi pro Morumbi no segundo jogo, fazer, gente, 0-0, nós estamos dentro. E levando o jogo na mão. O jogo estava tranquilo, o Morumbi estava em reforma, tinha pouca torcida. E assim, jogo tranquilo, cara. Infelizmente o Humberto vai lá e me toma um golzinho lá. Um gol que não precisa. Meio que trefe, né? Do meio do campo. Eu ainda fiz um gol, mas o juiz já anulou, estava impedido. Eu nem vi esse gol, se estava ou não estava, mas enfim. Era um jogo, era uma decisão também para a gente chegar. Aliás, o Atlético era para ter chegado em 86, 88, 89, não sei, 94, 96 contra a Portuguesa. Quer dizer, era 4, 5 anos assim que a gente chegava. Eu acho que o Atlético é recordista em chegar em semifinais. Acho que foram 14 semifinais. Todo ano batia lá em cima e batia na trave. Todo ano batia. Impressionante, cara. E aí, se você for pegar, depois aí, já tinha saído, mas em 2001 foi o jogo da chuva contra o São Caetano. Aí 1999. 99 contra o Corinthians de novo. De novo. Márcio Rezende não deu aquele pênalti. Aquele pênalti eu também não absolvo. Não. Outro dia eu vi do Carlos Eugênio Simon, eu estava no Maracanã contra o Botafogo, ele admitindo aquele erro escandaloso, contra aquele pênalti do Tchô. E aquele pênalti do Índio, que ele levanta a mão dentro da área do Corinthians, aquele ataque do lado esquerdo ali, e o Márcio Rezende não deu aquele pênalti, com toda a franqueza. Com todo respeito, eu não gosto também de ficar citando, mas você lembrou, então, e aquilo ali, eu não engulo aquilo ali não, Paulo. É por isso que eu falo, nessa época, cara, você jogar contra, não tô falando só Corinthians não, mas pega os grandes de São Paulo, os grandes do Rio, era um eixo muito Rio-São Paulo. Seleção brasileira só ia jogador eixo Rio-São Paulo. O juiz só gostava de apitar eixo Rio-São Paulo. Então tudo era a favor deles. A força política desses clubes todo mundo sabe que até hoje existe. E não é nem colocando em xeque qualidade de arbitragem, qualidade de arbitragem, não. Existe uma força política que você vê pela própria distribuição de dinheiro, da televisão, né? Porque não justifica um Santos, um Fluminense receberem mais que Atlético, Cruzeiro, ou Grêmio, ou Inter, em termos de força de marca, em termos de relevância de futebol, de tudo, sabe? É uma questão de força política geográfica mesmo, sabe? Do que eles têm ali por trás. Que eles conseguem negociar melhor e exercer uma pressão que eu acho que a Atlético Cruzeiro e a dupla Grenal ainda estão tentando encontrar uma forma de chegar perto ali. E que a gente vê agora, talvez com as ligas, né? Podia surgir com a liga, mas você já vê ali também que já está cada um puxando para o seu lado, e tal. difícil. E sabe-se lá o que vai acontecer. E apesar das coisas terem mudado, hoje em dia a gente vive um período que a tecnologia entrou no futebol, com o VAR e tudo, mas quem opera o VAR são também pessoas, né? Não você vê que são os erros assim, meio que absurdos. Aconteceu agora na eliminatórias, o Daronco lá com o VAR dele, que não deu aquele pênalti que o cara empurrou. Agora, ontem. Falei, gente, eu não entendo, o VAR tá ali. Bolívia, né? Porque a gente não sabe quando que... Não, foi outro, o Daronco. O Daronco apitou um outro jogo da eliminatória, que o cara, assim, deu um empurrão no cara, assim, e o VAR não falou nada. Não chamou nada. Agora, levando em consideração a nossa gravação, no clássico lá de São Paulo, no derby lá, Corinthians e Palmeiras, a expulsão que o Daronco não dá naquela entrada do Mike, né? No jogador do Palmeiras, que o cara foi praticamente no joelho dele, sozinho, o Daronco a 3 metros dele, com visão limpa, olhando para o lance,
viu, deu amarelo, só que aí o VAR pegou e interviu, né? O VAR chamou, e aí quando chamou, avisou, o Daronco foi lá, anulou e deu vermelho. Mas você parar pra pensar assim, pô, como, cara, com um lance tão claro, sem câmera nenhuma obstruindo, sem nada, tem coisas que não vai, você fica, gente... Não dá para compreender mesmo, não. O erro é um atrás do outro. Mesmo você lá com vídeo, você repete, põe em câmera lenta, os caras erram. Aqui é até na hora de tracejar a linha, porque tem determinadas situações que você fala, não é possível. Não. Né? E justifica, né? Porque o aparelho é bem afinado, é de uma tecnologia. Mas teve um lance de impedimento Atlético Red Bull Bragantino, foi nesse Campeonato Brasileiro de 2023, e você vê ali, você fala, gente, não é possível, eu tô vendo o braço do cara, tô vendo o corpo do cara ali. Mas enfim, são aquelas situações. Paulinho, foram 504 jogos com a camisa do Galo. 504. Eu falei que você é o segundo maior, porque eu acho que na sua frente só o nosso João Leite, talvez jogou mais jogos com a camisa do Galo. O João Leite tem 600 e poucos jogos. Acho que são 4 jogadores que hoje tem mais de 500 jogos. É eu, o Vantuil Galdino, o João Leite e tem mais um, que eu vou lembrar aqui, tem mais um, mas são 4. Não é o... Gente, me fugiu o nome dele, está passando por um problema agora de saúde. O nosso presidente de uma forma muito sensível. Vanderlei Paiva. Será que não? Será que não? Não sei. Eu vou lembrar. Posso estar equivocado aqui. Vamos olhar. Mas eu acho Mas que... é uma... Inventaram um aparelho que nos permite... Mas é engraçado. Eu até então, quando eu parei de jogar bola, eu não sabia que eu tinha esse recorde. Porque ninguém contava. Depois que o pessoal começou a ver muito scout, né? Aí que o cara me mandou realmente 4 folhas lá em casa, ó, todos os jogos que você fez e todos os gols. Eu fiquei surpreso. Falei, caraca, bicho, nem eu sabia. É isso mesmo, ó. É isso? São, ó, João Leite, 684, o Vanderlei Paiva, 559, o Luizinho, 537. Tem o Luizinho. O Vantuir, 507, você e o Capum, 504. Ó, bacana. Não é brincadeira não, é um Top honra. five. E uma honra também, 10 anos. Tá doido, Com a não. abraçadeira também. É pra guardar pro resto da vida aqui dentro. Quando foi o momento mais difícil na função de capitão, Paulinho, que você falou, bicho, agora... Realmente... Já teve que segurar muita briga em vestiário? Já. Empurrar um pro lado, Mas, o outro pro cara, outro. esse negócio de vestiário é muito comum, cara. Eu acho que hoje em dia não tem muito mais isso. Eu não sei se os caras se Teve respeitam agora do mais. Flamengo lá com... Teve lá. Aqui no Independência... Isso acontece, cara, é normal. Eu acho que qualquer situação, né, uma hora muito corriqueiro assim? a coisa acontece. Não, corriqueiro não é, mas na época acontece. era mais. Acontece. Porque futebol é pegadas, tá chegando, tá... Uma vez, era Atlético e Cruzeiro, e no sábado de manhã, aquele treinamento pronto e tal. Aí o Hiller, lembra do Hiller, zagueirão? Chegava junto pra caramba, ele veio e me deu um carrinho aqui, cara, no meu tornozelo. Eu já levantei, bordoando ele. Aí veio o Procópio Cardoso, não quer, veio bater em mim, me pegou assim no colarinho. Ele era, né? Falei, o que é isso, professor? Vai, tá doido? Aqui a gente resolve eu e ele aqui. Na hora eu abracei o Hiller e tal, falei, deixa pra lá, isso aí. Mas as coisas que acontecem, né, cara? Toninho Carlos, eu também quase me peguei com ele dentro do vestiário uma vez, porque eu achei que ele saiu sem estar machucado, entendeu? Não sei o que aconteceu, mas eu achei meio estranho. Aí eu fui em cima dele também. As coisas do futebol que acontecem, né? Assim, mas... Foram quantos anos de carreira no total, mano? Foi... Cara, assim, desde base, né? Eu comecei em 79, fui até 98. 98. Eu parei, encerrei a cota. Internacional, 21 anos. Botafogo, Palmeiras, Atlético. Os 4 times. Depois os 4 times. 4 times, joguei nos 4. Ainda depois de 98, é bom contar isso, que senão depois, uma vez eles reclamaram comigo, pô, você teve 3 meses aqui no Vila Nova de Goiás, você não fala. Realmente eu fui. Fui lá, mas assim, eu estava meio fora de forma e tal, estava pensando em parar. Aí o presidente lá do Vila de Goiás, ô Paulo, vem aqui fazer as finais de jogo pra gente e tal.
E era até a dupla do Goiás era Fernandão, Alex Dias e Araújo. Olha né? só, 3 caras bom de bola, hein? Bom de bola. Falei, nossa. E é um clube muito grande lá, Muito né? grande, Muito grande. muito grande. Acho que mais Apesar que tradicional, inclusive, que o Goiás, né? Sim. não, isso era do Goiás. O deles era os 3 do Goiás. Ok. O Vila, Você foi pra pegar os caras. Fui pra, ele queria, né, que chegasse um cara assim para ajudar isso. A comandar Segurar a meninada, a segurar a meninada e tal. Aí eu falei, professor, eu preciso pelo menos umas 2, 3 semanas que eu tô paradão e tal. Não, então vamos. Aí comecei. Aí na segunda semana entrei meio tempo, comecei, aí veio as finais, eram 3 jogos finais. No primeiro jogo, nós empatamos 0-0. Seguramos. No segundo jogo, se eu não me engano, fui treinar, me deu um estiramento na coxa. Poxa vida. Eu falei, não, bicho, agora que eu entrei em forma. Aí eu falei, cheguei no presidente, falei, presidente, vou fazer o seguinte, vou te devolver o dinheiro que você me deu aqui, eu vou cascar fora. Que isso? Não, eu parei, encerrei. Não aguento mais não, tá me dando coluna, musculatura toda hora dá um BO. Entrou na idade do Condor. Né? Do Condor. Aí eu falei, não, ele falou, ele nem precisou devolver, que era pouca coisa também. Ele falou, não, pode ir. Então, eu não ia curar para as finais. Não ia curar. E o treinador era o Vanderlei Paiva. Era o Vanderlei Paiva. Vanderlei Paiva. Olha só. Né? Coincidência. É. E aí... E parabenizar o nosso presidente por essa atitude, por esse gesto, né? Ele sempre muito Aí eu sensível. peguei meu carro, ainda vi o segundo jogo. Mas aí era aniversário do meu filho e tal. Eu falei, presidente, eu tô indo. Eu falei, não, pode ir, Paulo, tranquilo, vai com Deus. Agora, isso é cruel demais na vida do atleta profissional de futebol, né, Paulinho? Eu É. falo assim, igual agora, por exemplo, no rival agora, acabou de ser contratado, bom Matheus jogador. Pereira, né? É, Muito bom jogador. e aí no primeiro Cruzeirense, super empolgado, poder vir jogar de poder pelo vir Cruzeiro. jogar, e aí... Bom de bola, demais, isso- jogou lá em Portugal, muito bom de bola. Isso para o jogador é a pior Deve coisa ser- que tem, cara. Lesão. Principalmente quando o cara tá bem. Você tá se sentindo bem, pá, dá um Tá estiramento. na ponta dos Pega o Igor Rabelo agora, que tinha voltando muito bem. Exatamente. E aí parou de novo. Desabou, né? Desabou depois do jogo. Então é delicado. E A lesão. começa... Que não precisa nem ser recorrente, né? Acontece 1, 2 vezes, aí já começa a criar aquele estigma, canela de cristal, não sei o quê. Aí, então o cara, além de lidar com todo o trauma, ainda tem que Dá essa tentar pressão. se isolar para não... Você tem que absorver a Pra coisa. não se influenciar por esse tipo de... Porque isso deve, na cabeça, deve É embaralhar. ruim, cara. Você pega o Arana, que era pra ir pra Copa. Exatamente, véspera de Copa do Mundo, Porra, você bicho. imagina. Nos acréscimos, no lance no meio de campo. Nossa, né? bicho, eu fiquei me imaginando, juro tudo. Eu me botar no lugar e falei, gente, você imagina se eu tô pra ir pra Copa do Mundo, que é um sonho de qualquer um. Todo atleta. E me. Não, falei, é difícil, cara. Ou seja, eu acho que você tá um golinho. E me fala uma coisa aqui, você tem poucas lesões na carreira falando nisso, né? Cara, eu tive essa cirurgia de joelho, que eu fiz 2 aqui e uma aqui. Aqui foi mais grave. Mas o que me incomodou muito também, final de carreira, porque me deu artrose no joelho. Então, às vezes, eu jogava o joelho incha. Né? E dificulta também de você fazer uma curva, de você... Perde mobilidade. Você perde mobilidade, exatamente. E eu tive um outro problema também, que vou contar para vocês, porque hoje em dia não preciso mais esconder isso, mas na época foi escondido. Eu estava em casa, é a primeira vez que eu estou contando. Ó, Sério mesmo, primeira vez. Nunca contei isso para ninguém. Eu estava em casa, domingo, assistindo Faustão na época, eu jogava no Galo. E aí, rapaz, daqui a pouco, eu estava assistindo Faustão, daqui a pouco minha cabeça começou a dar um zumbido forte. Eu falei, cara, o que é isso? Fiquei meio tonto assim. Aí zumbido, aí eu liguei pro Dr. Neilo. Falei, doutor Neilo, tá acontecendo alguma coisa. O que foi? Eu liguei pra ele. Vai pro Mater Dei. Fui pro Mater Dei. Eu nem sabia que existia. Os nossos ouvidos têm 2 bolsinhas do equilíbrio do corpo, né? Pra você, E aí uma bolsinha dessa vazou. uai, Aí na época eu falei que estava com uma outra lesão, fiquei 2 meses e meio parado. A minha sorte que era férias.
Então, assim, o mês de férias não contou. Aí, quando eu voltei, eu tive que ficar mais 1 mês e meio, porque eu tive que cauterizar. E eu fiquei meio zonzo. A bola vinha, eu ficava meio assim. Aí ele falou, calma. Aí fiquei tomando medicamento mais forte e tal, na época. E aí eu consegui resolver. Rapaz. Mas deve ser uma situação que você se sente vulnerável demais, né? Porque deve dar esse enjoo. Você está mexendo com equilíbrio, né? É. Eu falei, cerebelo, não sei, deve ser o martelo e bigorna, né? Tem um aparelho. Eu sei que tem aqui. Eu acho que é o cerebelo. Acho que são 2 bolsas, cara, de bolsinha que você tem, que é um líquido, que é o equilíbrio do nosso corpo. Até você faz aquele exame de labirintite, você fica tonto, porque ele esquenta essa bolsinha. E eu fiz exame de labirintite, fiz exame para ver se era câncer na cabeça, se era não sei o quê. Tumor, E aí você pensa de tudo, né, cara? Simplesmente saiu fora. Aí ele foi no médico, especialista, o cara foi lá, cauterizou, resolveu. Ele falou, só que você tem que ficar pelo menos 60 dias parado, porque você não pode até cauterizar, ficar né, certinho. E aí eu fiquei... Então, foi um período que você ficou desequilibrado. Aí eu acabei perdendo uns 30% de audição nesse ouvido. Aí o Jair Pereira me falou, ô surdo! Ele vinha pra beira do campo, assim lá no Mineirão, né? Ele falou, ô surdo, ô surdo! Eu escutava, mas eu fingia que não escutava. Aí no intervalo... Tem suas vantagens, tem suas vantagens. Aí no intervalo lá me enchia o saco, você não escuta? Eu falei, ô Jair, você sabe que eu tenho problema aqui, como é que eu vou escutar? Foi bom. Muito conveniente, foi bom. Aí pra mim hoje, você acredita que é uma vantagem? Por exemplo, se eu vou dormir num lugar de muito barulho, eu ponho o ouvido ruim pra cima, pode cair o prédio que eu não escuta. Nós já estamos caminhando para o final e eu gostaria de saber o seguinte, foram 38 gols com a camisa do Galo, né? Teve algum mais especial? Assim, Tomar um golinho dessa cerveja aqui, senão vai esquentar. Ué, exato. Saúde aí. Saúde. Nossa. A nossa. A nós, é o Galo. Teve algum mais especial assim? Gol? É. Ah, cara, eu fiz 2 ou 3 gols no Cruzeiro, que pra mim, assim, é o clássico na época, né? Pô, Que Mineirão antigo, empapuçado, né? papuçado de gente, as torcidas divididas, né? Dividido inteiro, né? Porque a massa do Galo empurrava. Empurrava um pouco mais. Mas assim, era muito legal. Você fazer gol assim, nos clássicos, é muito legal. Gol no Flamengo, que eu fiz, gol no Corinthians. Esses grandes jogos, É. Você faz gol, bicho. É uma concentração diferente, uma expectativa diferente. Não tem. E na Não hora é que muito faz legal. o gol é aquela. Atlético ou Cruzeiro ou Grenal? Qual pra você é mais... Você que é gaúcho, É diferente. No Sul é mais competitivo. É mais pancada, mais chegada, mais. Aqui, lógico que tem, mas aqui eu acho que a gente joga mais. Joga mais bola. Se preocupa em jogar mais. Lá no Sul, Grenal, você praticamente não joga. Você vai assistir o Grenal, você vai ver, cara, os caras o tempo todo. Não tem muita técnica, muita coisa. parece hóquei, né? Tem que sempre ter uma briga no meio do Porque jogo. eles seguem muito estilo argentino, uruguaio. É o futebol do Sul. escola lá, né? É a escola dele. Até que eu fui jogar em 97 no Inter, final de carreira. Aí eu fui jogar contra o time lá de Pelota, Brasil de Pelota. Brasil de Pelotas. No meio do ano, frio, Campeonato Gaúcho. Falei, nossa, frio do cão. Começou o jogo, cara. Aí veio a bola assim, o ponta dele, já veio me deu uma porrada. Falei, que isso? Na segunda ele veio de novo. Aí o juiz segue. Aí eu falo, não, vou abrir. Eu tinha esquecido o Campeonato Gaúcho, como é que era. Aí você abre o leque, cara. Lá é bom que você pode sentar, o juiz Pau quebra, como se diz. segue o jogo. O Campeonato Gaúcho realmente é diferente, assim, nesse sentido, né? Tô falando de qualidade, não, mas de O Atlético chegada. passou aperto. E esse ano, 2023, Contra o Brasil de Pelotas. O Atlético saiu atrás, Quase. ficou com um empate. Com empate, exatamente. Você vê os Estamos caras falando lá. 2023. É diferente, cara. E naquela época, então, aquela época era uma câmera só que filmava o jogo todo, né? Então o que acontecia do outro lado, ninguém via. Quando O juiz tá com a cabeça pra cá, tá o cara aqui dando o cara lá dando cotovelada no pancada. outro, né? Quando eu joguei no Palmeiras, o Corinthians tinha um ponta direito chamado Ataliba. Era um gago.
Negão gaga assim. Fez história do futebol Hã? brasileiro, Natan Lima, não? Oi, teve. Marcou bem, Não, Natan marcou Lima, história no Corinthians. Ele é ídolo, ele é ídolo lá no Corinthians. Aí a bola lá do outro lado, ele vinha e me dava um tapa, assim, pá! Eu olhava assim, que negão, caraca. Nem pode falar negão hoje, né? Que o povo tá. Aí ele vinha e me dava outro tapa. Eu olhei, eu tinha 19 anos, cara, e eu fiquei meio assustado com esse negão, sabe? Eu falei, caraca, que negão malandro e tal. E ele kkkkkk, eu não entendia nada que ele falava. Aí eu chamei o Luiz Pereira, nosso zagueiro. Ó, pra você ver, eu joguei com o Leão, com o Luiz Pereira, mas os caras já com 30 e tantos, eu começando. Legal. Aí o Luiz Pereira deu uma dura nele. Se você encostar no meu garoto, eu vou te matar, não sei o que. Aí ele parou de me dar pancada. Mas início assim, cara, você fica, né? Agora, O cara, cansei- naquela época os caras. Dava. Eu cansei de ver o Éder dando tapa na orelha do Balu, ué. No clássico, Balu lateral direito. do Lateral, Cruzeiro, Baluzinho. chegava na bandeirinha de escanteio ali, a massa do Galo Negro, era Geraldinho. O Éder já tava sempre muito negócio e tal. Balu dava sopa ali, cozinhando negócio de bola ali, dava enchida agora e fazia assim pra massa do Galo. A massa vinha abaixo. Ah, eu bati também, eu já bati muito. Por exemplo, Marcelinho Carioca vinha jogar aqui com ele no Corinthians, a bola lá do outro lado eu dava também um cascudão na cabeça dele. É. E que isso? Sai daqui, sai daqui. Vai lá pro outro lado. Antigamente todo mundo fazia isso. Se alguém falar que não, é mentira. Era a regra nossa do futebol, lá dentro do campo. Ô, capitão, e agora sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de tantos anos com a nossa abraçadeira e tal, podemos dizer que é aquela história, né, que entra funcionário e sai torcedor? Ah, não tem dúvida disso, não tem dúvida disso. É assim, é uma coisa surreal. E não sou só eu falar que eu, não, mas muitos ex-jogadores, Valdir Todinho que mora aqui, o Negrini que mora aqui. Nossa, muito ex-jogador que veio de fora e ficou e é atleticano. Impressionante. O Atlético tem uma coisa na camisa dele, com a torcida, assim, que a gente... Ah, cara, eu acho diferente, eu acho. Eu acho a torcida do Atlético fantástica, cara. Eu já cansei de fazer jogo, às vezes a gente com menor torcida, mas fazia mais barulho que o adversário. Você já viu isso, muito isso. A torcida do Atlético, pra mim, é surreal. Um brinde à massa do Galo, então. brinde. Ao Galo. Um brinde. Viva o nosso Galo. Nosso Galo, forte e vingador. Capitão, muitíssimo obrigado. Prazeraço. Obrigado por essa trajetória com a nossa camisa. Para mim é um prazer, uma honra, não só te receber, mas também gozar dessa amizade. É a nossa desse amizade, carinho. Exatamente. Muitíssimo obrigado mesmo. que agradeço. Você não podia faltar nessa primeira temporada. Não, eu tive que ver. Olha só. Prazerão, cara. Obrigado. Prazerão também te Da conhecer. melhor qualidade, né? Da melhor Alô, qualidade. falou, tamo Da melhor junto aí. qualidade. Mas, Bacana querido, demais. Mais um craque, né? Mais Mais um. um amigo. Tamo Mais junto um. aí. O objetivo desse podcast é justamente esse, receber os amigos, irmãos, aqui no Bar Salomão. Hoje está prestigiado, hoje é aniversário do filho meu, do Mira, que está sempre conosco aqui, não sei quando vai ao ar, mas fica registrado. E é aniversário também do nosso grande querido Serginho Araújo, que nem matava a pau com a camisa 7 do Galo, arrumava uma correria. Então quando foi ao ar, Serginho, tá gravado aqui. Eu sei que veio e esteve aqui nos prestigiando. Obrigado realmente, Tamo mais junto. uma vez, só mais uma vez, porta de casa. Amém, querido. Até a próxima, né? Até o próximo. Marcelo Galo, até a próxima. Espero que tenham gostado. Toda quinta-feira tem um craque, tem um irmão, tem um amigo, tem uma personalidade do futebol mineiro, ou brasileiro, ou da música, diretamente daqui, do templo sagrado do torcedor atleticano. Até a próxima. Valeu.